Olá, pessoal. Vamos começar o 28º material exclusivo para os assinantes de Dagobah. Nós estamos vivendo um momento político crucial e pouca gente percebe como é crucial esse momento político, né? Então, para resumir, né, Lula e o PT eles estão nesse momento querendo forçar um acordo de leniência no estilo daquele acordo Juan Manuel Santos Farc, não é? Que garanta a impunidade dos líderes e que viabilize o PT continuar existindo como força orgânica com perspectiva de voltar ao governo para tomar o poder. Não é? O que está em jogo é se o projeto neopopulista vai continuar no Brasil e na América Latina ou não. O lulopetismo é um neopopulismo, né? Tal como o chavismo, tal como os demais bolivarianismos, tal como o kirchnerismo. Então, cada um desses neopopulismos, eles se adaptam às condições concretas e objetivas das sociedades onde ele está, não é? Cada um deles se adapta. E, evidentemente, que o neopopulismo brasileiro não é igual ao de Maduro, não é? Porque as condições objetivas do Brasil são totalmente, ou em grande parte, diferentes das condições da Venezuela. Não é uma sociedade muito mais complexa e tudo mais. E um Estado menos aparelhado do que foi na Venezuela. Não é? Se nós tivéssemos um Supremo Tribunal Federal semelhante ao que é o Tribunal Constitucional Superior lá, bolivariano da Venezuela, aí realmente a situação aqui estaria muito mais dramática. Mas a situação não deixa de estar dramática por causa do seguinte: o PT ele viu que não tem defesa para as suas lideranças, sobretudo para o Lula, não é? Então ele resolveu apostar no confronto, ele resolveu apostar numa campanha nacional e internacional de desmoralização da justiça, não é? Do Sérgio Moro, da Força Tarefa, da Lava Jato, e do Judiciário, daquele outro juiz, o Valisney, do juiz do Tribunal Regional, lá em Porto Alegre, né, que tem ratificado as decisões de Sérgio Moro. Em suma, é a saída desesperada, não é a saída da guerra, não é? Ainda que uma guerra civil fria, por enquanto, não é? Que eles, se deixarem, vão transformar numa guerra de desgaste de longa duração, visando ter uma chance de voltar ao governo em 2018. O recado das urnas de 2016 foi meio inequívoco, não é? De que, mesmo que haja um caos no país, é difícil que a população volte a escolher o PT para a presidência da República, para governar o país. No entanto, eles não têm saída. Não é? Lula na cadeia vai gerar uma instabilidade nos primeiros meses ou semanas, quem sabe, não é? Mas depois as pessoas vão entrar no ritmo normal da sua vida, tem que trabalhar e em suma, não vai haver, o país não vai ser incendiado por causa disso, não é? É uma sociedade complexa que não vai parar em razão da prisão de Lula e de outros líderes do PT, não é? Que estão todos implicados na grande lambança que foi feita. Não é? Então, o que o PT está fazendo nesse momento? Está comprando pesquisas eleitorais fajutas para dizer que o Lula vai vencer em 2018, como essa comprada recentemente daquele Biltre, o Marcos Coimbra, né, do Vox Populi, né, que é um instituto que nem deveria estar existindo, né, e a rigor o Marcos Coimbra nem deveria estar solto, né, mas está fazendo isso. Está criando obstruções
a qualquer medida, inclusive aquelas que beneficiam a clientela tradicional do PT, dinheiro para o FIES, em suma. Para não falar das reformas, da PEC do teto, em suma, ele vai tentar obstruir sistematicamente qualquer proposta. Né? Está tentando articular manifestações pelegas, há uma greve geral aí, há invasões de escolas, sobretudo no Paraná, daqui a pouco vai ser de prédios públicos em Brasília, em suma. O PT não tem como colocar milhões de pessoas nas ruas, ele sabe disso, né? Ele não tem como organizar uma resistência baseada em trincheiras, né? Nas vias públicas. As tentativas de fazer lá uma manifestação contra uma suposta prisão de Lula, que era uma notícia falsa, né? Foram frustradas, né? Mas ele vai tentar criar, orquestrar tudo isso, inclusive como justificativa para uma eventual escapada de Lula. Não é? Se a situação ficar muito difícil, ele vai sair para outro país e acusar que o Brasil virou uma ditadura. Aliás, essa é uma particularidade interessante para quem acompanha os documentos que circulam na direção do PT. Houve uma inflexão, né? Era um golpe de Estado parlamentar, que eles chamam de um golpe branco, agora já é um golpe que levou a um regime que, na prática, funciona como uma ditadura. Quer dizer, por que essa narrativa avançou? Porque é preciso caracterizar, dentro e fora do país, que nós vivemos numa ditadura, que é um absurdo, para tentar justificar, inclusive, a fuga de Lula e, evidentemente, de outros implicados nas investigações, não é? E para poder justificar por que algumas ações ilegais que violam abertamente o Estado Democrático de Direito vão ocorrer provavelmente na esteira desse caminho insano que os petistas escolheram. É transformar tudo numa guerra. Não há mais lei, não há mais nada. Agora é guerra. Guerra das elites contra o povo. Não é? Na verdade, o que o PT quer com isso é simular uma guerra para depois negociar a paz. Né? Ele quer um acordo de leniência, ou seja, um acordo de conivência com o crime ou os crimes que foram cometidos. Né? E isso é gravíssimo. Né? É gravíssimo porque isso é uma violação do Estado Democrático de Direito, é uma violação da democracia. Né? Isso ocorreu porque o ardil principal do PT, que era fazer a revolução pela corrupção, depositar os ovos podres, ou melhor, depositar os seus ovos dentro da carcaça podre do velho sistema político, esse ardil foi descoberto. Não é? E agora fica difícil qualquer movimento capaz de disfarçar. A estratégia foi descoberta. A estratégia era simples. Era conquistar o governo eleitoralmente, tomar o poder homeopaticamente a partir do governo, conquistar a hegemonia sobre a sociedade a partir do Estado aparelhado pelo partido. Era uma mistura de maquiavelismo com gramscismo, ou neomaquiavelismo com gramscismo. Não é? Tudo isso legitimado pelo eleitoralismo. Não, nós temos votos, os 54 milhões de votos e tal. Mas tudo isso foi meio que se esboroando com o tempo, né? Porque aquela conversa dos 54 milhões de votos foi completamente desmoralizada, na medida em que os candidatos apoiados agora nas últimas eleições de outubro por Lula e pela Dilma no primeiro turno perderam a eleição. Então, não há essa vontade popular, essa quantidade absurda de votos, legitimando nada da atuação do PT e de Lula, o seu principal líder.
É, mesmo assim, mesmo com tudo isso, o PT está se preparando para instaurar uma guerra civil fria no Brasil de longa duração, como nós já estamos comentando há meses, não é? Há vários meses. Não é? Mesmo com o Lula fora da cadeia, mesmo com o Lula fora do Brasil, mesmo com o Lula na cadeia, a única alternativa do PT para não desaparecer como força orgânica é fazer isso. Quando eu digo do PT, eu estou falando da direção do PT. Não é? Há tentativas de mudar a direção do PT agora, não é? As pessoas que têm ambições, pretensões eleitorais estão incomodadas com esse passivo, mas como o PT é um partido extremamente centralizado em torno de um Führer, em torno de um condutor, que é o Lula, nenhuma das forças internas do PT cogita ou ousa cogitar de entregar logo a cabeça do Lula e de toda a sua entourage, não é? Que são as responsáveis pelos descaminhos, não é? Da última década. Não é? É difícil as pessoas perceberem a gravidade do momento político atual porque elas não decifraram o PT. Então, nós estamos pensando em fazer um livrinho exatamente sobre isso. Que perguntas eu tenho que responder para decifrar o PT? E por que sem decifrar o PT, eu não tenho a chave para entender a conjuntura pós-PT no governo, que é a conjuntura que nós estamos vivendo? Né? E perguntas do tipo muito simples, né? Qual é a estratégia ou projeto do PT? Isso está claro, né? Qual a concepção de democracia que o PT tem? Qual a ideologia do PT? Não é? O PT é um player válido da democracia? Os principais dirigentes do PT, eles lutaram realmente pela democracia no passado? O que é o lulopetismo, não é? O PT é populista? Qual é a diferença entre o populismo clássico e o neopopulismo petista, que é o lulopetismo, não é? O PT é um partido bolivariano? Em que medida ele é bolivariano, embora a situação concreta da sociedade brasileira não admita o bolivarianismo na sua forma venezuelana, boliviana, equatoriana ou nicaragüense, não é? Porque o PT apoia ditaduras e protoditaduras, não é? Por que ele continua fazendo isso, não é? Por que o PT financiou Angola, não é? Que é uma ditadura horrível na África? Por que financiou Cuba, não é? Por que financiou protoditaduras como a Bolívia daquele índio de Araque, o Evo Morales, não é? Quais as semelhanças entre o PT e um grupo jihadista, como a Irmandade Muçulmana? Elas são muito mais profundas do que a gente imagina, não é? Embora a casca, a forma, a aparência sejam muito diferentes, não é? Então são perguntas desse tipo e várias outras que eu vou comentar agora, que podem permitir as pessoas a decifrar o PT, senão as pessoas ficam achando que o PT é um player normal, é um irmão da esquerda, como imaginou, como imaginaram certas pessoas do PSDB, um pouco desviada, é uma juventude transviada, né? Mas que no fundo quer o bem, quer lutar pelos pobres, pelo povo, né? Por que o PT precisa construir inimigos continuamente? Não é? Quais as principais táticas aplicadas pelo PT para neutralizar e destruir seus inimigos? Como o PT trata as alianças, ou concebe as alianças e trata seus aliados? Quais os principais riscos de fazer acordos e negócios com os petistas? Por que o PT acusa de golpistas todos que não se subordinam a ele? Quais as ameaças concretas, mesmo estando fora do governo, que o PT traz ou representa para a democracia? Não é?
Por que a corrupção do PT é diferente da corrupção dos outros partidos ou dos políticos de outros partidos tradicionais? Quem, afinal, comanda o PT? Não é? Por que o PT enveredou para o crime? Como os militantes do PT são recrutados e formados? Por que é inútil discutir com um militante petista? Onde estão concentrados hoje os que continuam apoiando o PT? Quais são esses bunkers? Como eles estão estruturados? Qual é a sua dinâmica? Qual é o seu contingente? Não é? Então, são perguntas desse tipo, não é? Que tem que ser respondidas. Se as pessoas não conseguem responder essas perguntas, elas não conseguem entender o que há de tão crucial nesta conjuntura que nós estamos vivendo no momento. Não é? E aí é preciso também saber por que o PT aparelhou o Estado, como o PT se enraizou na sociedade, como o PT continua atuando nas universidades e escolas, o que restou, afinal, desse projeto do PT para o Brasil, não é? Porque o PT, já no seu ocaso, sonhava em transformar o Brasil numa grande Bahia, né? Com exceção de Salvador, né? Uma grande Bahia sem Salvador, né? Com trocadilho. Né? Por que não houve oposição ao PT na última década? Isso é uma pergunta importantíssima. Né? Ela está na raiz da explicação de por que temos dificuldade de entender a conjuntura atual. Como surgiu uma oposição popular ao PT por fora dos partidos? Né? E agora? Como desinfestar ou desaparelhar o Estado do PT? Porque continua aparelhado, não é? Embora tenha havido esse processo constitucional de transição, não é? Com a posse do vice, o Estado continua aparelhado. Né? E como desenraizar o PT da sociedade, que é uma coisa muito mais complexa. E, fundamentalmente, como evitar que se instale no Brasil essa guerra civil fria de longa duração que se avizinha. Ou na qual nós já estamos, não é? No começo. Não é? E, por último, como desativar essa resistência antidemocrática que está sendo organizada pelo PT fora do governo. Não é? Então, são umas 3 dezenas de questões que são básicas para entender por que nós vivemos um momento político dramático no Brasil, mesmo o PT tendo, a Dilma tendo sofrido impeachment e o PT tendo amargado uma fabulosa derrota eleitoral, impeachment, né? Perdido votações importantíssimas no Congresso. Ou seja, apesar disso tudo, uma resistência democrática ou antidemocrática está sendo organizada no Brasil. E isso precisa ser desativado, porque isso é uma ameaça à continuidade da democracia. Até a próxima semana e um grande abraço.